Bom, nesse vídeo quero falar com vocês sobre a SAF do Paysandu. Que história é essa, né? Acho que está ali avaliado em 163 milhões. Quanto que o clube já declarou em relação ao seu patrimônio físico, que até trouxe um vídeo recente no canal. E sem dúvidas é um tema para ser em pauta, né? Para os próximos meses, para pensar nesse caso. O ideal agora seria virar um clube empresa? Seria o ideal subir para uma Série A? Como que eu analiso assim esse cenário? E também um pouco mais das finanças que eu quero trazer para vocês nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui embaixo para se inscrever no nosso canal, conto com sua ajuda, né, para chegarmos aqui, ó, nesse objetivo de 61 mil inscritos. E quando chegarmos aqui em 70, vamos realizar um sorteio também de uma camisa oficial do Paysandu. Então, se está assistindo aqui e não se inscreveu, deixe seu like, se inscreva aqui, com certeza vai nos ajudar bastante a chegar aqui essa meta, né, e ainda você vai estar participando de um sorteio aqui no canal, beleza? Então vamos dar sequência aqui no vídeo, ó. Vamos falar aqui sobre as expectativas de orçamento do clube para essa atual temporada, que no início do ano projetou então o Maurício Ettinger próximo da casa dos 70 milhões, como eu deixei aparecendo aqui para vocês, né? Então falou muito sobre essa questão de ter subido o acesso para a Série B e tudo mais, em relação a patrocínios, bilheteria e sócios. Queremos chegar também na terceira fase ou oitava de final da Copa do Brasil, que sem dúvidas foi um feito que não conseguiu, então já vai pesar um pouco nesse balanço financeiro no final da temporada. Acredito eu que pode sim chegar próximo disso, quem sabe uns 45, 55 milhões, acho que 70 foi um pouco exagerado, mas só vamos ter certeza mesmo no final do ano, vai aqui, né? Daqui para o final do ano ter uma grande venda, pode sim ajudar bastante nisso. Teve também em relação à folha salarial, onde vale lembrar, o Paysandu pode chegar a ter uma folha, né, que falou no início do ano, de cerca de R$1 milhão por mês, né? Então é 80% maior em relação à temporada de 2023, quando o clube estava na Série C. Então a folha de R$1 milhão não fica nem perto, né? Nem dentre as mais altas da Série B do Campeonato Brasileiro. Falando então sobre valores, ó, teve até essa matéria aqui no mês de julho, até trouxe o vídeo aqui para vocês no canal, vocês gostaram, até faltou eu trazer uma atualização aqui sobre isso. Tá aqui, ó, Paysandu vale 30 milhões e estuda a possibilidade de criação de SAF, revela o presidente. Então, como assim, Gustavo? Como que vale 30 milhões? Só isso? Não é bem assim, tá? Isso aqui é um valor que, na minha opinião, não seria nem 10%, não. Seria talvez 5% do Paysandu valeria isso e ainda estava muito barato. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Só antes aqui, ó, eu tenho um recado para vocês da Série B. Próximos jogos do Paysandu, vem aqui, ó, na Esportiva VIP, patrocinadora do canal. Vamos lá, Paysandu então vencendo em casa no dia 14, pagando então 1,96 a cada real apostado. Tem esse jogo aqui do Cruzeiro também, que eu estava gravando no meu outro canal, mas tá aqui, ó, vitória do Paysandu então 1,96. Se eu colocasse 60 reais, voltaria 120. Lembrando, se você depositar 100, você vai ter 200 para começar a apostar. Vou apostar aqui então 10 reais nessa vitória do Paysandu para voltar 19,60. Já está feito, jogo super importante. Lembrando, tem os outros jogos aqui também, tudo que você imaginar, tá? Casa super completa. Ah, quero apostar nos jogos da Premier League, que está de volta nesse final de semana, tá? Aqui as cotações. Manchester City e Liverpool jogando em casa, ó, se os dois vencerem, cotação de 1,45, até que tá interessante também. Vou colocar aqui então uns 15 reais para esses dois jogos, tá aí então, né? Para retornar 21,75. O link da esportiva tá aqui embaixo na descrição. Bora falar então sobre essa questão do valor de mercado. Como assim, Gustavo, que vale 30 bilhões de reais? Eu achei interessante essa matéria que destaca alguns pontos financeiros do clube, né? E aqui ele fala, ó, sobre a abertura e tudo mais de uma SAF aqui no Brasil, e aí colocou como declaração do patrimônio, né? Tá aqui, ó. A gente acabou de reavaliar todo o patrimônio do Paysandu e chegamos ao montante de 30 bilhões. Levamos também em consideração toda a dívida do clube, que deu 28 milhões de reais. A gente não tem, né, necessidade de vender o clube para cobrir dívidas, porque a conta fecha no azul. A gente estuda abrir uma SAF do Paysandu para a gente ter direito a alguns financiamentos, como alguns clubes já fizeram. Nesse momento nós seríamos donos dessa SAF, mas podemos vender no futuro para conseguir mais dinheiro, explicou aqui então o Maurício Ettinger. Então, como que é? Basicamente você abriu um CNPJ para ter um clube aqui no Brasil, você ganha vários incentivos, né, até mesmo essa dívida de 28 milhões, que na minha opinião é bem baixa, tá? Bem tranquilo, é menos do que o clube arrecada por ano, então tá super saudável mesmo. Ao invés de você ter que pagar esse valor em 5 anos com juros mais altos, dependendo você consegue um acordo para, por exemplo, pagar esse valor em 15 anos, 16 anos, com juros mais baixos, né? Então acaba sendo interessante. Além também, até destaca aqui em relação a empréstimos, se for um empréstimo para investir na infraestrutura, melhoria, por exemplo, do estádio, em relação ao centro de treinamentos, beleza. Agora, para contratar jogadores, aí eu já acho que é um erro, tá? E ele até destaca, né, que pode sim vender um percentual para conseguir mais dinheiro no futuro, ou seja,
podemos vender no futuro para conseguir mais dinheiro, que aí seria justamente esse cenário de entrar um investidor, que lembrando, o Paysandu nunca foi tão fã assim dessa ideia estando na Série B. Acredito eu que o Maurício Oettinger pensava nessa possibilidade de virar SAF apenas, por exemplo, quando o clube estivesse na Série A. Em relação aqui, olha, ele até falou, a SAF do Paysandu, inspirada em modelo do Fortaleza, clube quer profissionalizar a gestão, afirma o dirigente. Ou seja, ter uma gestão profissional e ainda ter esse modelo de SAF já aberto no Brasil. Acredito eu que o Paysandu tem esse interesse muito mais em arrumar a casa primeiro para depois pensar numa SAF, que não é uma coisa tão ruim assim. Agora eu falo os pontos positivos e negativos. Teve essa entrevista aqui também, do Fred Cabral, que é o responsável, né, vice-presidente de operações do Paysandu, que ele fala aqui, a nossa ideia de SAF é muito parecida com o modelo do Fortaleza, não queremos entregar o controle do capital do clube aos investidores, mas sim reter, né, esse capital. Não queremos vender as ações, mas buscar internamente um modelo mais profissional, projetando no mercado de futebol um clube 100% organizado. Fizemos vários estudos sobre o assunto e achamos, né, que esse modelo se encaixa no Paysandu, disse então ao portal O Liberal. Deixa eu ver se tem algum outro ponto aqui que ele destaca. Falo sobre essa questão da votação e tudo mais, enfim. Mas um outro tópico aqui que eu quero falar com vocês é sobre esse valor, que lá em janeiro de 2022, teve essa matéria aqui, até foi publicada no próprio site do Paysandu, avaliando o clube então em 162 milhões de reais, o 27º clube mais valioso do Brasil. Lembrando, essa empresa aqui, a Sports Vale, fazia isso aqui anualmente, mas vale lembrar que esse valor está bem baixo, tá? Esse valor aqui não leva em consideração tudo. Então, acredito eu que o Paysandu numa Série B, quanto que vale, Gustavo? Um investimento justo? No mínimo 500 milhões de reais. O que eu levo sempre em consideração é um valor mínimo para um clube que tem muita torcida e está na Série A é 1 bilhão. Dependendo, se você não tiver numa Série A, aí vai ter uma desvalorização da marca. Mas nem acho que seria loucura pensar em 700 milhões, 800 milhões, 1 bilhão estando na Série B, até porque não é 1 bilhão de uma vez, óbvio que não. Pode ser, por exemplo, enquanto o clube estiver na Série B, vai ter 40 milhões de aporte. E aí, a partir do momento que sobe para a Série A, vai ser 100 milhões. E aí você tem esses 100 milhões durante, vamos colocar, 6 anos, né? Fora o que investiu na Série B, assim por diante. Geralmente que trabalham nesses investimentos. Então, estava aqui, né, listando os times mais valiosos na 27ª colocação. Só para o valor de marca, tá, gente? Então, não é o valor oficial. Por exemplo, o Cuiabá na Série A valia 161. O Paysandu estava na frente. O Bahia na Série C, 155 milhões. O Avaí naquele ano acho que estava recém-caído também, valendo 159. Então, essa questão do tamanho da torcida, da marca do clube, faz sem dúvidas muita diferença. E quando está na Série B também, né? Olha o Cruzeiro aqui em 13º, 635 milhões, atrás, por exemplo, do Red Bull, que estava na Série A e na final da Sul-Americana naquele ano, né? Então, faz muita diferença sim. O que eu penso? Eu acho que, por Paysandu, virar uma SAF, por exemplo, no momento de desespero, o primeiro investidor que aparecer é errado. Eu acho que, assim, eu senti falta de alguns clubes aqui no Brasil ter virado SAF antes de ter passado esse fair play financeiro, que vai com certeza acontecer pro ano que vem. Eu não ficaria surpreso se tivesse, por exemplo, um fair play financeiro, sei lá, se algum dono absurdo ali, um sheik, comprasse o Novo Horizontino subisse para a Série A e fizesse o que o Botafogo está fazendo, contratando todo mundo. Tenho certeza que iria passar um fair play financeiro. Mas o Red Bull fez isso. Olha, o Red Bull lá na Áustria até que fez bastante, né? Tá ganhando tudo dos times mais tradicionais. Mas aqui no Brasil não. O Red Bull é um time ainda de meio de tabela para ter essa revenda, né? Mas tem potencial. Porém, eu senti falta, cara. Acho que, por exemplo, pro Paysandu voltar a brigar títulos, por exemplo. Cara, eu vejo como um cenário muito complicado, mesmo virando SAF. Porque vai passar essa lei para ter um teto, né, de investimento. É claro, você pode, por exemplo, ter um investimento interessante para o Paysandu fazer o que o Fortaleza faz hoje, estando na Série A. Ou, por exemplo, igual o Cuiabá, né, que tem se mantido aí há 5 anos seguidos na Série A do campeonato, né? Se ficar pro ano que vem vai ser a 5ª temporada. Então pode sim, a torcida que ficou muito tempo longe de uma Série A, com certeza esse retorno seria importante. Mas vocês entendem, né? Não tem tantos investidores assim no mundo disposto a colocar esse caminhão de dinheiro e tem que analisar com calma. Não acho, por exemplo, que é o cenário do Paysandu ficar 15 anos sem virar SAF. Eu acho que teria sim que ter essa venda, mas para um grupo, para investidores que sabem o que estão fazendo, porque para afundar o clube com dívidas e tudo mais é daqui para ali, e eu vejo como um cenário ruim. Essa questão também de, por exemplo, os investidores colocaram o dinheiro, mas o Paysandu não mudar a sua gestão, é algo que na teoria parece bonito, mas eu acho que não vai acontecer aqui no Brasil, tá? A não ser que, por exemplo, igual o Fortaleza e o Atlético Paranaense poderiam ser exemplos, que os profissionais que estão no clube já têm muitos anos, têm feito ótimos trabalhos. O Atlético Paranaense dá 100 milhões de reais de lucro por ano, né? É uma empresa que
que tem 100 milhões de lucro por ano, vale pelo menos ali 2 bilhões, 3 bilhões de reais. Vocês podem ver várias, né, que são abertas, por exemplo, até aqui no Brasil, né, na Bolsa de Valores. E assim, o Fortaleza também, né, com alguns representantes, e aqueles caras continuarem no clube, beleza, pode ser que um investidor tenha interesse de comprar 30% por 500 milhões e ele não vai tomar conta, ele vai ter aquele investimento lá nos próximos anos. Mas é muito mais difícil, porque por que um investidor iria colocar o dinheiro tendo um risco, né, de não controlar quem que ele vai querer como técnico, quem que ele vai querer nas partes comerciais, planos, por exemplo, do clube, se vai focar mais na base, se vai focar mais em contratações, então eu acho muito complicado, ainda mais para o Paysandu na situação que está. No certo nem tentar fazer uma SAF para vender por um valor abaixo do preço e nem tentar, por exemplo, sempre só ter esse investimento com um percentual, que aí eu acho que vai ser bem complicado, até pelas crises, né, que tem acontecido nesse ano, por exemplo, de Série B. Mas enfim, acho que perdeu, não diria o Paysandu, porque eu não sei se apareceu uma proposta assim, mas se tivesse um investidor assim, disposto a colocar muito dinheiro, eu acho que alguns clubes no geral, né, não só o Paysandu, acho que perdeu esse ponto, talvez assim, de ter chegado ali um investidor em 2022, 2023, tem investido muito antes de ter esse fair play financeiro, que agora vai ser muito difícil. Você vê um time, por exemplo, chegou um investidor no Paysandu, 1 bilhão, mas vai ser 1 bilhão em 15 anos, entendeu? E não mais 200 milhões por temporada, 250, porque vai ter esse teto e fair play financeiro. Acho que deu para entender um pouco aqui com vocês. Quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quanto que seria o valor de mercado hoje da equipe do Paysandu? Estou curioso para ouvir. E outras sugestões também de vídeos que eu já trouxe aqui no canal estão aqui na tela.